Amém, meus irmãos, vamos iniciar o nosso tempo de louvor e eu quero convidá-los para se colocarem de pé, aqueles que podem, para a gente poder estar cantando, que a gente possa celebrar Cristo, que é o nosso Salvador, e possamos exaltar o seu santo nome. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o amor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, minha vida entrego pra seguir seus passos, a ti me rendo. Toda salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre é o toda salvação. Venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação.
próxima canção nós vamos exaltar a santidade de Deus e vamos cantar Santo para sempre. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre.
a próxima música, que a gente possa ir de encontro a Jesus e dizer a Ele o quanto nós somos constrangidos pelo seu amor, dizer o quanto nós ficamos quebrantados e que a resposta da nossa santidade a Ele seja o arrependimento genuíno dos nossos pecados e que a gente nesse tempo possa olhar para a cruz de Cristo e cantar essa música. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, de sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras
Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nossa última música hoje, quero ensinar um cântico velho, mas novo para vocês. Essa música é bem velha, gente, mas não sei se vocês já ouviram alguma vez, se vocês conhecem, mas quero propor um tempo da gente pensar na letra, a gente cantar com o nosso coração, e essa música seja uma resposta àquilo que Deus fez na nossa vida, que a gente, da mesma forma que falamos que vamos em direção à cruz de Cristo, nós possamos continuar marchando, que a palavra de Deus fala que a igreja é a família de Deus, mas também fala que é o exército de Deus, e um exército marcha, um exército continua lutando, e nós somos encorajados pelo nosso Senhor Jesus a continuar marchando, e que essa música seja a nossa voz de resposta para o nosso Deus de amor. Aí também a gente vai abrir para o momento de oferta. Se você trouxe algo para ofertar para o Senhor, esse é um momento que você pode ficar à vontade, mas que a maior oferta seja mesmo o nosso coração. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos
do Senhor. Senhor, nós olhamos para a Tua cruz nesta manhã, Pai. Olhamos para o sacrifício de Jesus que nos trouxe vida. Nós olhamos para a beleza da Tua santidade, Pai, e nos quebrantamos aqui na Tua presença. Que o nosso coração seja a nossa oferta, Pai, diante de Ti, e que o Senhor receba as nossas vidas de bom grado, que o Senhor receba as nossas vidas com alegria no coração, assim como o Senhor recebeu o Senhor Jesus, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Que o Senhor sinta prazer com os Teus filhos aqui presentes e o Teu nome seja adorado, Senhor, por cada um de nós. Queremos continuar marchando, Senhor, na coragem que o Senhor nos dá, na coragem de obedecer a Tua palavra, Senhor, na coragem de anunciar o Teu reino, o Teu nome, o Teu Filho e o Teu Evangelho, na coragem de caminhar fiéis, Senhor, à Tua palavra, fiéis ao Senhor. Nos dá a coragem que nós precisamos para vencer, Senhor, os nossos medos, a nossa insegurança e o nosso pecado, Pai. Que o Teu nome seja honrado através das nossas vidas e o Teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Consagramos as ofertas, Senhor, que foram levadas na Tua casa e que tudo seja usado para a honra e glória do Teu nome. E pedimos que o Senhor continue a prover as necessidades dos Teus filhos, que nada nos falte, não nos falte do pão, não nos falte do abrigo e não nos falte do amor. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar? Bom, antes de eu passar para os avisos, eu só queria aproveitar a oportunidade e dar as boas-vindas à nossa querida convidada de hoje. Como que era o nome da senhora mesmo? Não entendi. Elir. A Elir, gente, é a avó do Renan. Eu não sei se vocês lembram do Renan. O Renan, ele por muito tempo veio na nossa igreja, ele frequentava o grupo dos jovens aqui com a gente. O Renan corta o meu cabelo até hoje, ele faz a minha barba, ele se tornou um barbeiro, que eu considero bastante, gosto muito do trabalho dele. E ela também é a bisavó do José. O José, ele começou a vir nas escolas bíblicas das crianças, né, desde o ano passado ou retrasado, eu não lembro quando começou a vir. No retrasado, né? O José é muito querido por nós e hoje, pela graça de Deus, nós temos a presença da Elir aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe, que você se sinta amada e abraçada aqui por esta igreja e por Deus também. A dona Elir, ela ajuda a Norma, que é a irmã da Shizumi, a cuidar do seu Guilherme. Então, no dia que eu fui no hospital lá visitar o seu Guilherme, ela que estava lá, e a gente conversou bastante, e foi uma surpresa muito agradável ter a senhora aqui com a gente hoje. Deus abençoe mesmo, né, que depois vocês possam dar um abraço nela aí. Depois a gente parte aí para essa parte relacional, mas hoje eu tenho uns avisos, antes da nossa mensagem. Bom, hoje, eu não sei se a data é exatamente hoje, mas hoje está acontecendo na Associação Japonesa a celebração de 70 anos de imigração japonesa aqui na cidade de Pedro Juan Caballero, ou na província de Amambai, né?
Então fazem 70 anos que os japoneses chegaram aqui nesta cidade, e aí estão lá fazendo uma festinha, fazendo uma celebração. Por isso que muitos dos nossos irmãos não vieram aqui hoje. E se você se perguntar, é por isso que eu tô com essa pulseira, porque eu fui lá para marcar presença e se sobrar comida eu vou lá comer depois. Mas eu não sei se vai sobrar, mas enfim, eu fui convidado e aí hoje está tendo esse dia aí de festejo. Amanhã nós teremos a reunião da nossa liderança da igreja, né, a JUAL. Quem não sabe o que é JUAL, significa Junta Administrativa Local. Só que a liderança não exerce somente uma liderança administrativa, ela exerce também uma liderança espiritual, onde nós procuramos entender as necessidades da igreja e nós gastamos tempo orando e pensando em coisas que Deus possa fazer, falar através da nossa igreja. Então amanhã à noite nós teremos aí o nosso tempo. Se você se lembrar, ore aí por isso também, pelas nossas conversas. No dia 7 de junho, que será o primeiro domingo do mês de junho, nós teremos o nosso culto de ceia, que nós fazemos em conjunto com o culto japonês. E aí a gente faz o louvor e o tempo aqui da ceia em conjunto com o grupo japonês. E aí na hora da mensagem nós separamos cada um na sua respectiva língua. E eu queria aproveitar para convidar vocês que nesta ocasião deste culto em conjunto nós faremos uma apresentação de filhos. Para formalizar, eu sinceramente não sei o que aconteceu no passado. Na minha cabeça a Cecília já tinha sido apresentada, mas eu fiz um nó. E também estava também na questão do pastor Oscar, ele que estava cuidando aí dessa parte mais relacionado aos os dias, né, das celebrações que nós tínhamos. E eu sinceramente confundi, mas eu achei que a Cecília, que é a filha da Evelyn, ela havia sido apresentada, mas ela não foi apresentada. A Evelyn veio falar para mim. E eu tipo assim, eu pedi perdão porque eu realmente deixei passar, eu não sabia. Mas para a gente poder cumprir com o nosso protocolo, nós vamos aproveitar a ocasião da ceia, que a igreja vai estar junta, e nós vamos fazer a apresentação da Cecília para o Senhor. Então, vocês são convidados a participar desse tempo, para a gente estar juntos aí. E aí também, aproveitando a ocasião, nós vamos fazer o nosso almoço comunitário, que nós em japonês chamamos de mochiori, é o nosso junta-panelas. Então, se você se fizer presente, você é convidado a estar aqui, convidado também a trazer um prato de comida para a gente dividir com os nossos irmãos. E o culto será às 10 horas, no dia 7 de junho, no primeiro domingo do mês de junho. E aí eu quero aproveitar também para estar comunicando a vocês que eu estarei ausente dos dias, que dia mesmo? Dos dias 8 ao 19 de junho, como combinado aí, para quem não sabe, a minha esposa, ela mora fora daqui, mora muito longe, na cidade de Sinop, no Mato Grosso. E aí a cada 2 meses mais ou menos eu faço essa viagem para estar indo lá junto da minha esposa, né? Então, na verdade agora já vai fazer 3 meses que eu não a vejo. 3 meses é muito tempo, gente. Bate a saudade, bate aí uma badzinha assim, ficar longe. Então acho que 2 meses é o limite, né? Eu não consigo ir todos os meses porque é muito cara a passagem, né? Então, a cada 2 meses é plausível aí, financeiramente, e acho que também pela saúde da nossa igreja. E aí, então, eu estarei ausente dos dias 8 ao 19 de junho, mas, durante a minha ausência, nós teremos aí a presença do nosso querido pastor Bolivar, que o nome é muito bonito e querido, inclusive, né? Bolivar. Eu ia fazer a piada, mas não vou não, tá? Bolivar. O Bolivar é um grande amigo meu,
lá da Igreja Metodista Livre de Marília, interior de São Paulo. Então o Bolivar, ele me ajuda aí nessa missão. Todas as vezes que eu vou lá visitar minha esposa, ele vem aqui para me cobrir no culto de domingo e fazer umas coisas diferentes com a nossa igreja. Então ele estará aí nos dias 13 e 14 de junho, junto com vocês, trazendo uma palavra, trazendo momentos aí. E aí, hoje tem pouca gente aqui no nosso culto, mas depois, com mais pessoas, eu gostaria de decidir uma coisa. Nós temos conversado bastante acerca das necessidades da nossa igreja. Então assim, gente, a igreja está gastando dinheiro porque eu estou fora. A igreja está gastando dinheiro, o distrito está gastando dinheiro, que é o conselho que administra as igrejas metodistas livres, ou seja, a gente presta conta para as igrejas lá de cima, e a igreja de Marília tem nos apoiado, não somente espiritualmente, presencialmente, mas também financeiramente. Então nós temos alguns projetos de atender as necessidades da nossa igreja. E assim, gente, nós fizemos um bate-papo sobre evangelismo da última vez. Teve algumas pessoas? Teve, mas a gente gostaria que tivesse mais. A gente quer propor alguma coisa que tenha mais adesão. Eu acho que é importante a igreja participar, porque a gente faz isso para vocês. Não faz isso para mim ou para o pastor Bolivar ou para o concílio. A gente faz para vocês. Qual é a necessidade de vocês? Então, pensando nisso, lógico, hoje tem menos pessoas. Talvez no próximo domingo a gente possa decidir juntos. Mas o que vocês preferem? A gente falar sobre evangelismo, a gente ter um bate-papo legal, a gente fazer uma prática de convidar pessoas que não são da igreja para a gente evangelizar junto com o pastor? Seria legal, né? Fazer uma prática para você não se sentir inseguro. O pastor vai estar junto para ajudar, para intermediar aí essa conversa. Então é uma proposta. E uma outra proposta é a gente fazer um bate-papo sobre educação de filhos. E aí eu sei que tem estágios diferentes, porque os filhos são diferentes a cada estágio. Então nós temos a criação de filhos recém-nascidos, um pouco maiores, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, pós-adolescentes, pré-adultos. Porque hoje o mundo está tão assim, meio esquisito, né? Que os filhos têm muitas fases. E aí, como que a gente, à luz da palavra, pode lidar com os filhos? É uma proposta de conversar, fazer umas 2 palestras aí no sábado à tarde. Mas mais uma vez, gente, não adianta nada propor uma palestra e não ter ninguém. Se você acha que é importante ou falar de evangelismo ou educar seus filhos à luz da palavra de Deus, a gente pede que você priorize na sua agenda para a gente poder definir e ter esse tempo com o pastor Bolivar. Então a gente decide até semana que vem, no máximo até o culto da ceia, que vai ser no dia 7, porque no domingo posterior o pastor Bolivar já vai estar presente aqui. Então a gente precisa fazer uma agenda e se organizar. Beleza? Posso contar com vocês? Se não tiver resposta, eu vou incomodar no particular do WhatsApp de cada um de vocês. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou ter que fazer. E aí a gente conversa depois para poder decidir o que vai acontecer. E aí também nós fizemos um dormidão dos jovens, dos adolescentes. E aí a gente está pensando em fazer de novo. Não sei vocês, não sei os pais, não sei os jovens. Se vocês gostariam que tivesse isso de novo, também é uma coisa para a gente conversar e definir, para poder contar com os preparos aí do pastor Bolivar, que estará com a gente. Eu até pensei se a gente não chama aquela galera lá. Gente, a gente começou uma célula com os universitários. Foi um negócio incrível, assim, de estar lá e ver Deus agindo na vida deles, né? O Joel me deu os testemunhos ontem do que eles sentiram e começaram a fazer. E a gente vai semanalmente conversar com esses universitários lá na casa do Joel e da Camille. Toda terça-feira, às 8 da noite, do Paraguai. Se você quiser conhecer a casa deles, conhecer o trabalho, vai lá. Vocês são bem-vindos, né? Então, será legal.
Aí eu não sei, de repente dá para conversar com o Bolivar se ele abriria esse tempo de chamar a galera para dormir aqui na igreja. Tem colchão aí, cada um traz seu cobertor se tiver frio, mas dá para a gente pensar e definir isso, né? Aí a gente pode conversar com eles lá também, não só os adolescentes da igreja, mas chamar mais gente, quem sabe, né? Então, fica aí a deixa, a gente conversa sobre isso na semana que vem. Eu já falei muito e eu tenho algumas coisas para falar ainda hoje. Bom, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Eu quero ler com vocês o livro de Juízes, no capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7, vamos fazer a leitura do 1 ao 8. Olha só o que diz o texto. Na madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão foi chamado de Jerubaal, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e os trombetas dos que partiram. Hoje eu quero trazer uma segunda parte da história de Gideão. Semana passada nós falamos a primeira parte da história dele, que estava no capítulo 6 de Juízes, e aí nós temos algumas coisas interessantes para a gente ponderar aqui hoje. Mas assim, eu quero que vocês lembrem sempre que o livro de Juízes não é para a gente ler como uma galeria de heróis isolados, onde a gente tem que ficar pensando o que eu aprendo com este juiz. Mas a grande lição que o livro nos traz, nós temos três temas que ecoam pelo livro, e o primeiro deles é justamente este ciclo que nós falamos já há algumas semanas, que acontece no pecado do povo de Israel. Eles praticam idolatria, abandonando ao Deus que os salvou. Eles são oprimidos pelos inimigos. Aí eles clamam a Deus por um juiz para que os libertem ele das mãos dos inimigos. Aí Deus levanta o juiz, liberta o povo, eles experimentam descanso, o juiz morre e eles voltam para o pecado. Existe este ciclo que a Bíblia fala assim pontualmente ao decorrer do livro de Juízes, só que ao mesmo tempo
lembrem dessa espiral que ela descende, essa espiral decadente. Porque cada vez que o ciclo se repete, os israelitas eles vão mais profundo do abismo moral. O pecado deles se torna pior. Então, a gente vê também, apesar deste pecado que piora na vida dos israelitas no livro de Juízes, nós vemos a fidelidade de Deus sobre o povo, assim como nós podemos aprender a fidelidade de Deus na nossa vida. E aí, nós pensando no contexto aí de Juízes 7, mais uma vez só para a gente entender a nossa leitura, o povo de Deus, de Israel, é entregue aos midianitas, que era o povo de Midian. Nesse contexto, Gideão foi chamado por Deus. Gideão estava com medo, escondido, malhando trigo na prensa de uva. Ele não queria ser achado por ninguém. E Deus foi lá se encontrar com Gideão. Deus fala: eu vou te usar, poderoso guerreiro. E Deus confirma o chamado de Gideão para libertar Israel. Mesmo com medo, Deus capacita Gideão. E a história de Gideão é interessante porque ele é o único juiz onde Deus opera primeiro no seu interior. Os outros juízes a gente só vai ver Deus libertando o povo, com soldado, com um exército, né, com poder militar, mas aqui nós vemos um processo de fé na vida de Gideão. E o tema da nossa mensagem de hoje é o mesmo tema da semana passada, do medo à vitória, o processo da fé, parte 2, baseado em Juízes 7. E hoje eu quero desenvolver com vocês esses 3 pontos rapidamente, prometo ser breve, mas o primeiro ponto é que Deus nos diminui para testar a nossa fé. O segundo ponto é que Deus vem a nós para estimular a nossa fé. E o terceiro ponto é que Deus nos dá poder para honrar a nossa fé. E o primeiro ponto que eu quero desenvolver com vocês hoje é que Deus nos diminui para testar a nossa fé. Nós lemos os versículos do 1 ao 8. E olha só, no versículo 2, Deus fala: você tem gente demais. No versículo 4, Deus repete: ainda há gente demais. E aí no versículo 8 fala que Gideão mandou os israelitas para suas tendas e reteve 300. Qual que é o lance da história aqui? Entendam a cena. Gideão tinha um exército de 32 mil homens. É muita gente? É muita gente. 32 mil é bastante gente. Deus fala para ele: é muita gente. Detalhe para vocês, o texto vai dizer lá no versículo 13, se não me engano, 12 ou 13, vai dizer que o exército inimigo parecia uma nuvem de gafanhoto. O exército dos midianitas tinha mais de 130 mil homens. E Israel tinha 32 mil. E Deus fala: você tem muita gente. É engraçado, é uma ironia, parece uma piada, mas é isso que Deus fala. E aí, Deus fala assim: olha, fala para a galera aí, quem está com muito medo, pode ir embora para casa. Gideão fala para o exército: quem está com muito medo, vocês vão embora daqui. Quantos que eles falam que vai embora? 22 mil homens. 22 mil homens. Mais de um terço dos 32 mil foram embora para casa porque estavam com medo. Sobraram 10 mil. E Deus olha para Gideão e fala: ainda é muita gente para lutar contra 130 mil, 10 mil. Aí Deus fala: vai lá tomar água, vai ali na beira da água junto com o seu exército. Aí foram lá, Gideão e 10 mil homens. Aí Deus falou: deixa aí tomar água e tal. Aí uma galera tomou água normal, uma galera só se ajoelhou ali na beira da água e tomou água. Só que uma galera pegou a água e lambeu a água igual cachorro.
E Deus falou: você vai separar os que lamberam a água igual cachorro. E esses foram 300 homens. Falou: são eles que vão na guerra com você. Pode dispensar o resto. 300 homens. Tinha 32 mil. Ficaram 300. Estatisticamente, é menos de 1%. 1% do exército ficou para batalhar. O resto foi embora. E Deus fala que é com esses que Ele vai libertar o povo de Israel contra um exército de 130 mil. Eu fiquei pensando, eu fico olhando Deus lá de cima assim, Ele rindo, falando assim: os caras acham que são grandes, os caras acham que são poderosos. Mas um ponto, imagina Gideão, que já estava com medo o processo inteiro. E nós falamos sobre o medo, porque o medo é um sentimento que é inevitável. E muito nas igrejas se prega que Deus tira o seu medo, que você não pode ter medo, que o medo é falta de fé. Mas não é isso que o texto bíblico nos ensina. O medo é um sentimento que ele vai vir, independente do que você faça. Deus te deu emoções, Deus te deu sentimentos. Você fica triste, você fica alegre, você fica com medo, você cria coragem, você fica ansioso, mas de repente você fica esperançoso. E as emoções Deus nos deu para que a gente sinta. Agora, o que o texto bíblico nos orienta é que nós não devemos ser dominados pelo medo. E Gideão era um cara dominado pelo medo. Mas quando Gideão está neste processo de fé que nós estamos falando, ele começa a subir, a caminhar degrau por degrau. E quando ele está num momento ali mais assim, 32 mil homens, eu sou um líder forte talvez, Deus vai lá e diminui ele. Vai embora todo mundo, fica só 300. Deus vem testar a nossa fé. O Senhor diminuiu o exército de Gideão para testar a sua fé, e muitas vezes é assim com a nossa vida. Gideão ficou pensando: o que eu estou fazendo aqui? E talvez você pense também: o que eu estou fazendo aqui? Deus quer testar a nossa fé. Deus quer testar a nossa fé. Por que Deus faz isso? Deus olha para Gideão e fala assim: olha, eu conheço o coração de vocês. Eu sei que vocês vão querer pegar a glória para si mesmo desta vitória, porque vocês tinham 32 mil homens. Porque você tinha um exército talvez forte. E acontece que isso poderia fazer com que Gideão achasse que o seu braço forte ou a sua mente brilhante o levaria à vitória. E não Deus, o Senhor dos exércitos. Mas Deus, Ele vem diminuir, Ele vem fazer justamente essa prova para que a gente entenda que nós vencemos as lutas porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E o que isso tem a ver comigo e com você? Talvez a gente ache que uma igreja numerosa é o que importa. Embora a quantidade fale um pouco sobre a qualidade, muitas vezes a gente acha que o número importa. Muitas vezes a gente acha que uma estrutura grande de uma igreja importa. Não, a gente precisa de um salão grande, a gente precisa de luzes, a gente precisa de artifícios que vão chamar a atenção das pessoas, a gente precisa de mais líderes. Mas na verdade, do que adianta uma estrutura grande, muita gente, e a gente não ter o Espírito do Senhor ao nosso favor? Do que adianta a gente ter muita gente?
Do que adianta a gente ter uma estrutura bonita? Do que adianta a gente ter uma banda de música clássica que são belas aos ouvidos, mas não tem Deus ali? Não é pelo braço forte e nem pela mente brilhante, mas é porque o Senhor está conosco. Gideão foi diminuído e ele viu a sua segurança indo embora. Gideão viu a sua segurança indo embora. Deus pode fazer a mesma coisa com você. Deus pode diminuir as coisas que você tem. Deus pode tirar seus recursos financeiros. Deus pode tirar os negócios que você está fazendo. Deus pode tirar pessoas da sua rede de amizades. Deus pode tirar a sua saúde. Nós temos orado aqui por irmãos da nossa igreja que não têm saúde. E Deus pode tirar a nossa saúde também, se Ele assim quiser. Deus, Ele nos diminui quando a gente acha que a gente está muito grande, com um exército de 32 mil. Deus pode diminuir os nossos recursos quando a gente acha que é poderoso por causa dos bens, por causa do dinheiro que nós temos. Deus pode diminuir a sua vida como Ele diminuiu a de Gideão. Do que você tem medo que Deus tire de você? O que Deus tirar de você pode ser a maior prova da sua vida, com isso que você mais tem medo de perder. Sabe por quê? Porque isso pode ser o seu ídolo. Isso pode ser o seu falso Deus dentro do seu coração. Dinheiro, influência, poder, pode ser o seu ídolo, o seu conforto. Se você tem medo de perder pessoas, talvez você tenha amado mais essa pessoa do que amado a Deus. Não digo que você não deva amar, mas você tem que amar no lugar certo. O que você tem medo de perder? Mas eu quero lembrar você de uma coisa: que você perder tudo na sua vida não significa que a sua vida acabou. Você perder tudo não significa que já era. Quando você perde as coisas na sua vida que você acha que é importante, significa que Deus está trabalhando na sua vida. Há males que vêm para o bem. Há males que vêm para o bem. E Deus quer trabalhar na nossa fé. Quando a gente tem muito recurso, a nossa fé fica nos recursos. Quando a gente ama demais as pessoas, a nossa fé é depositada nas pessoas. Quando a gente se ama demais, a nossa fé é depositada em nós mesmos. Deus quer trabalhar na sua vida. E às vezes, esse trabalho vai ser tirar alguma coisa de você. Mesmo que você fique sozinho ou sem nada, Ele continua sendo Deus. Na bonança ou na desgraça, Ele é Senhor. Na riqueza ou na pobreza, Ele é Deus. Na saúde ou na doença, Ele continua sendo Deus. Deus dá, Deus leva, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Segunda coisa que eu quero falar hoje é que Deus vem a nós para estimular a nossa fé. Dos versículos, olha só, o versículo 11, ele está dizendo assim, do versículo 11 e o 15: ouça o que estiverem dizendo, depois disso você terá coragem para atacar. E no versículo 15, diz: quando Gideão ouviu o sonho
e a sua interpretação adorou a Deus. Só para você entender aqui, Deus ele tinha dado a promessa de que entregaria o exército nas mãos de Gideão. Ele deixou claro isso desde o começo, essa promessa de derrotar o exército inimigo. Mas aí, é curioso que no começo, lá no capítulo 6, Gideão pede provas a Deus. Ele pede: Senhor, me dá uma prova que o Senhor está comigo, porque eu estou com medo. Mas aí no capítulo 7, Gideão não pede nada, mas Deus fala para Gideão: se você está com medo, então faz um negócio aqui, ó, vai lá no acampamento do inimigo. E aí durante a noite Gideão vai no acampamento do inimigo, no silêncio, junto com seu servo. Está escrito aí, é só você ler, do 9 ao 15. E ele vai com seu servo ali no acampamento do inimigo, e ele escuta dois homens midianitas conversando. E um deles fala: eu tive um sonho, que um pão de cevada estava rolando no acampamento dos midianitas, e esse pão derruba a tenda. E aí o outro fala: certeza que é a espada de Gideão, o israelita, porque Deus entregou o exército de Midian nas mãos dele. Os caras sonhando e revelando o sonho um para o outro, que eles iam perder a guerra. E Gideão lá ouvindo assim, ó, do outro lado da parede ali, no vale, no acampamento do inimigo. E Deus falou: ouça o que eles estão dizendo e você terá coragem para atacar. E o texto diz que Gideão adorou a Deus ali no campo do inimigo. Gente, isso é impressionante. Impressionante porque Deus ele vem a nós. Às vezes a gente nem pede e Deus ele vem falar com a gente. Deus ele vem estimular a nossa fé, ele vem nos dar uma força de onde a gente não consegue explicar da onde vem. E mesmo com medo, Deus ele vem ao nosso encontro para nos fortalecer. E ele está dizendo: ouça e você terá coragem para atacar. Da mesma forma, Deus está dizendo para nós hoje: ouça e você terá coragem para obedecer. A gente não tem coragem para obedecer a Deus. A gente não tem coragem para ler a Bíblia. A gente não tem coragem para estar na igreja. A gente não tem coragem para falar de Jesus para as pessoas. A gente não tem coragem para abandonar as coisas que a gente ama, por amor a nosso Deus. Mas é quando nós ouvimos a voz dele, a nossa fé é fortalecida. Deus ele não vem somente para apontar o dedo para a gente, para nos acusar, para nos condenar, mas ele vem para nos fortalecer. Deus vem para nos dar o que nós precisamos para continuar a nossa vida de fé. É muito lindo porque Deus toma a iniciativa. Deus toma a iniciativa para que nós tenhamos coragem para atacar. Perceba uma coisa, que quando Gideão escuta a voz de Deus, ele adora a Deus. A resposta de Gideão é adoração. Mesmo no campo do inimigo, ele se prostra e adora a Deus. E o que Deus espera de nós é justamente isso. Gideão respondeu na mesma altura que Deus falou com ele. Deus fortaleceu a sua fé e Gideão respondeu com adoração. Ele espera de nós isso. Deus espera relacionamento de mim e de você. E o que é relacionamento? É adoração. Ele quer intimidade com você. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer falar com você. Ele quer que você o ouça. Deus ele se agrada quando você o adora. Deus se agrada quando você presta culto ao Senhor. Deus gosta quando você para o que você está fazendo. Gideão parou o negócio lá dos exércitos, o pelotão, ele parou tudo para adorar a Deus. Da mesma forma que ele se agrada
quando a gente para com o nosso trabalho, quando a gente para com as nossas preocupações, quando a gente para de correr atrás das coisas que a gente acha que vai fugir de nós. Deus se agrada quando a gente para de pensar só na gente e a gente pense nele. Não estou dizendo que você não deva trabalhar, não estou dizendo que você não deva cuidar da sua família, não estou dizendo que você não deva cuidar da sua saúde. Eu estou dizendo que você deve aprender uma palavra chamada prioridade. Como você tem parado as coisas da sua vida, as coisas do seu interesse, para adorar a Deus? Nós precisamos dar valor ao culto. A gente gostaria que os nossos irmãos estivessem com a gente na igreja, cultuando a Deus. E às vezes a gente nem gostaria de estar aqui, porque está frio, né? Porque tem que tomar banho, né? Não posso ir fedido para a igreja, né? Porque às vezes eu vou ficar muito tempo lá, ficar ouvindo o pastor falando um monte de coisa, e eu fico com fome, e eu fico com sono, e eu fico com sede. E a gente não dá valor ao culto que ele tem, o valor devido ao culto. Mas o culto precisa ser uma prioridade para nós. A gente precisa ter um coração que sabe separar o momento em que nós vamos investir no nosso relacionamento. Essa deve ser a nossa resposta: adoração. Lógico que a adoração não se resume ao culto, mas o culto é algo importante, sempre foi. Em todo o Velho Testamento, em todo o Novo Testamento, o que o povo de Deus fazia quando Deus falava com eles? Eles levantavam o altar para Deus, eles colocavam uma pedra para colocar: aqui o Senhor falou comigo, aqui Deus me deu paz, aqui Deus mostrou para mim o que eu tinha que fazer. Eles cultuavam. Hoje o nosso culto é a Jesus Cristo, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Você não vem no culto para negociar com Deus. Negociar, sabe? Deus, eu vou lá na igreja para eu receber o que eu quero. Deus, eu vou lá na igreja porque eu quero uma casa nova. Deus, eu vou no culto porque eu quero um carro bonito. Deus, eu vou ao culto porque eu quero um casamento igual daquele dorama que eu estou assistindo. Deus, eu vou no culto porque, sei lá, porque você tem desejos que você quer realizar. Mas a gente não vem no culto para receber algo de Deus. O dia que eu estiver aqui prometendo que Deus vai te dar alguma coisa porque você veio, ou porque você deposita aqui no gasofilácio alguma quantia de dinheiro, gente, vocês podem procurar outra igreja. Você vem ao culto porque Deus já te abençoou. Você vem ao culto porque Deus já te salvou. Você vem ao culto porque Jesus já morreu por você. E não porque você vai receber alguma coisa em troca. A Bíblia nunca prometeu riquezas para ninguém. A Bíblia prometeu salvação, relacionamento com Deus, restauração, reconciliação com o Pai. E nós já recebemos. E é por isso que nós adoramos. Que eu e você possamos aprender a arrancar as coisas da nossa agenda para estar com Deus, que possamos ter um coração adorador, assim como Gideão teve. Terceiro e último ponto que eu quero desenvolver com vocês é que Deus nos dá poder para honrar a nossa fé. Na segunda parte do versículo 15, está dizendo assim, Gideão está dizendo, né? Levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês.
dos versículos 15 ao 25, onde se encerra esta narrativa, nós vemos Gideão liderando os 300. Nós vemos Gideão agora corajoso para liderar o povo, o pouco que sobrou, para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. E aí, é curioso, porque Gideão fala: observem e façam o que eu fizer. 2 vezes ele fala isso, e eu me lembro de Paulo falando em 1 Coríntios 11:1: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Gideão fala: me observem e façam o que eu vou fazer, como Paulo disse: me observem, como eu observo a Cristo, e façam a mesma coisa. E aí Gideão tem um plano magnífico, contém ironia. Qual que é o plano de Gideão? Uma trombeta, um jarro de barro e uma tocha. Vocês iriam para uma guerra contra 130 mil homens com uma trombeta, com um jarro de barro e com uma tocha? Ninguém iria, gente. E esse era o plano que Gideão teve. Excelente, né? E aí ele fala no decorrer aí do texto, se vocês lerem depois com calma, Gideão fala: prestem atenção no sinal, quando eu tocar a trombeta, vocês tocam tudo a trombeta, vocês quebrem o jarro de barro e vocês empunhem a tocha de vocês. E isso acontece quando há troca de guardas depois da meia-noite. Isso é interessante, esse detalhe, por quê? Porque quando os soldados trocavam a guarda, eles estavam carregando uma tocha. Então, quando os midianitas vissem que tinha 300 tochas acendidas, eles iam se assustar achando que era uma multidão de exército. Uau! Que plano perfeito! E foi isso que aconteceu. Eles acordaram com as trombetas que eles tocaram, 300 trombetas tocando. Eles se assustam ao ver 300 tochas acendidas, eles começam a entrar em colapso, e Deus faz com que cada midianita mate o seu companheiro, porque eles estavam confusos. Ou seja, quem deu a vitória foi o Senhor, não foi Gideão. E é interessante que no final da narrativa, todos os israelitas são convocados. Todos os israelitas não, mas todo aquele exército de Naftali, que foram embora para casa, eles são convocados para vencer a guerra. E aí você pode perguntar: o que isso tem a ver comigo? Mas a lição importante que nós aprendemos com essa história é que Deus honra quem o obedece, pois isso alegra o seu coração. A estratégia de Gideão era brilhante, mas era patética. Humanamente era patética. Gente, eu fiquei lendo isso aqui, eu falei: cara, de novo parece uma piada. Porque vai lá, de 32 mil diminui para 300 soldados, e aí os soldados, em vez de irem com uma arma poderosa que vai acabar com os inimigos, eles vão com jarro, com instrumento, uma trombeta e uma tocha. Mas é assim que Deus dá a vitória para o povo de Israel. E talvez você ache que as coisas da igreja sejam patéticas. O pastor vive falando que a gente precisa ler a Bíblia. O pastor vive insistindo que a gente precisa estudar a palavra de Deus. E normalmente as pessoas acham isso patético. O pastor vive falando: você precisa vir ao culto porque é importante, mas a prioridade está: eu vou correr atrás das minhas coisas. O pastor vive insistindo: gente, vamos fazer pequenos grupos, vamos fazer comunhão, vamos estar ali na presença de Deus, para orar uns pelos outros, para conversar um pouquinho. Mas a gente acha patético. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer pequeno grupo? Para que eu vou olhar para a cara das pessoas que vão na igreja? Eu nem escolhi eles para serem meus irmãos.
Mas é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. É o patético. Com Deus, que faz toda a diferença. Porque o bonito, o agradável, o que chama a atenção, sem a presença de Deus, não vale de nada. Não vale de nada. E se você acha que você não faz parte disso, se você acha que Deus não te chamou para liderar, se você acha que você não vai ser usado para nada, que você não tem nada para oferecer, saiba que só de você fazer parte desta igreja, você tem uma missão. Você tem uma missão de fazer este lugar mais abençoado com a sua presença, com o seu serviço, com o seu amor. E você tem uma missão de levar esse amor lá fora, no seu contexto de vida, na sua casa, com seus amigos, no seu trabalho, com sua família, com seus parentes, com as pessoas que te cercam. É patético? É patético. Mas é o que Deus quer que a gente faça. É uma trombeta, é um vaso e é uma tocha. 1 Coríntios fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, para que ninguém se vanglorie diante dele. As coisas de Deus parecem coisas de fraco, né? Para que orar? Para que ler a Bíblia? Para que ir à igreja? É um lugar de gente fraca? Mas é isso que Deus escolheu, para confundir os sábios. A ironia de Deus no Velho Testamento continua nos dias de hoje, porque no momento em que nós nos sentimos fracos, é que nós somos fortes. No momento em que nós sentimos em que nós estamos lá em cima, grandes e poderosos, a gente vê a nossa derrota. E Deus quer usar a nossa vida para nos dar vitória sobre o nosso pecado. Que a gente possa aprender com Gideão a passar pelas diminuições. Deus vai diminuir às vezes coisas na nossa vida para provar a nossa fé. Possamos aprender com Gideão a ser fortalecidos através do relacionamento com Deus, que é obediência e adoração. E por último, possamos aprender com Gideão a ter coragem de abraçar o que parece patético, mas sermos honrados por Deus. E você? Vai continuar fingindo que não é com você? Ou você vai entrar no processo de fé que Deus preparou para a tua vida? Vamos orar? Se coloque de pé, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela porção da tua palavra. Nós muitas vezes achamos que por possuir muitas coisas, achamos que por muitas vezes ter muitas pessoas ao nosso redor, achamos que pela quantidade de pessoas que nos cercam, nós somos grandes, somos importantes, achamos que podemos vencer as coisas pelo que nós somos. Mas hoje nós aprendemos que o Senhor quer diminuir. O Senhor quer diminuir de nós. O Senhor quer fazer com que estejamos menores. O Senhor quer que a gente muitas vezes esteja com os recursos diminuídos, com pessoas diminuídas, com uma situação em que o nosso ego é diminuído, para que este processo de fé possa ser trabalhado na nossa vida. O Senhor vem de encontro a nós, como foi a Gideão.
para estimular a nossa fé, para nos fortalecer, para nos dar o que nós precisamos para continuar crescendo em fé. E o Senhor também nos ajuda com a tua presença, nos dando poder para honrar a nossa fé. O Senhor nos dá vitória. O Senhor nos dá vitória sobre o pecado. O Senhor nos dá vitória ao nosso medo. O Senhor nos dá vitória às nossas falhas, às nossas limitações, com o teu poder, para que a nossa fé seja fortalecida. E nós te agradecemos por isso. Que a nossa vida possa refletir o que a tua palavra nos orienta. E que a luz de Jesus possa brilhar no nosso coração. Que o Senhor faça a tua obra em nós. Que o Senhor possa nos fortalecer. Que o Senhor possa crescer no coração de cada um. E que o teu nome seja engrandecido, seja exaltado e seja adorado. Nos ajude com as nossas dificuldades. Nos ajude a priorizar o nosso relacionamento com o Senhor. Nos ajude a dar importância devida ao culto. Nos ajude a ter desejo de conhecer mais a tua palavra. E nos ajude a investir nos pequenos grupos de comunhão para estarmos com os nossos irmãos. Em nome de Jesus oramos pelo teu poder se manifestando em nós. E também oramos em nome de Jesus para mais uma semana debaixo da tua graça, da tua presença, e que o teu nome seja engrandecido pelas nossas vidas. Abençoa o nosso trabalho, abençoa os nossos estudos, abençoa a nossa vida em família, abençoa as coisas que nós temos nos propostos a fazer, os cuidados, toda a nossa responsabilidade, e que em tudo, Pai, possamos levar Jesus conosco, e que o Senhor seja exaltado e engrandecido. Por tudo oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a presença do Espírito Santo esteja com vocês hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, gente. Culto está encerrado. Que Deus abençoe a sua vida.